Fala pessoal, olha ele aí de volta, professor Lawrence na área, tudo beleza com vocês? Pessoal, tudo jóia? Tema de hoje, vamos trabalhar então vamos continuar esse tema chamado de equações polinomiais, né? As equações polinomiais. Para hoje, em bastante importância, a questão das raízes complexas, tá? Nós iremos resolver algumas equações ou uma equação e concluir algo sobre a questão das raízes do tipo complexo. Aquele que tem i, menos i, lembra disso? Então esse é o tema de hoje e já vamos direto partir para um exercício, tá certo? Então dada a seguinte equação aqui, ó, x ao quadrado menos 2x mais 5, tá? Vou colocar aqui para vocês aqui, ó. Então dada, por exemplo, a seguinte equação, x elevado ao quadrado, depois menos o valor então de 2x mais o número 5, isso aqui é uma equação do segundo grau, né? Nós temos que resolver. O objetivo de uma equação, a partir de hoje, resolver. Notem, o grau dessa equação, o segundo grau, nós temos então no máximo duas raízes. Vamos à procura delas, tá? Então, resolvendo essa equação do segundo grau pelo método famoso de Bhaskara, né? Vejam que pela fórmula você vai ter o seguinte, x vai ser equivalente a menos o b, mais ou menos a raiz quadrada então de delta, que eu chamarei de b quadrado menos o 4ac, coloco direto aqui, sobre, por exemplo, o 2a, tá? Então já coloquei direto. Alguns professores, alguns livros, eles chamam de delta e resolvem separadamente. Eu quero fazer tudo direto porque eu acho mais fácil, muito mais prático de resolver, tá? Então, os valores de A, B e C, os valores de A, B, C, estão aqui, ó. O valor, então, de A é o coeficiente do x elevado ao quadrado, chama, por exemplo, de 1, né? O valor, por exemplo, de B é equivalente ao número menos o 2, e o valor do C aqui você tem, por exemplo, o número 5. A, B, C. Tudo bem? Bom, então aplicando isso aqui lá na nossa fórmula, né? Então o x ele vai ser equivalente ao valor então de menos o b, então fica menos o valor então de menos o 2, certo? Bom, mais ou menos a raiz quadrada então daquele famoso delta, que é o discriminante, então fica b elevado ao quadrado, ficamos com menos o 2 elevado ao quadrado, menos o 4ac. Menos o 4 multiplicado por a, que vale 1, e multiplicado por c, que é equivalente ao número 5, tá? Fechou, por exemplo, então aqui a questão da chavezinha sobre o valor de 2a, né? Ou seja, 2 multiplicado pelo valor de 1. Para quem já começou a fazer sozinho essa conta, você já começou a imaginar, Lawrence, nós teremos problemas nessa equação, né? Já meio que olhando dentro da raiz quadrada teremos problemas, mas vamos em diante, tá? Vamos em diante. Então nós temos, por exemplo, o seguinte aqui, ó. X, ele vai ser igual, menos com menos fica mais o valor então de 2, né? Mais ou menos a raiz quadrada então aqui de quem? De menos 2 elevado ao quadrado, o expoente par, resposta sempre vai ser então positiva, coloco o valor então de 4, né? Menos 4ac, então menos 4 vezes 1 vezes 5 fica o valor de menos o número 20, sobre quem aqui embaixo, o valor de 2 multiplicado por um valor de 2. Então já estão desconfiados que, por exemplo, haverá um problema aqui dentro. Mas vamos em diante, né? Vamos continuar essa continha em diante. Logo, por exemplo, o x ele vai ser equivalente a 2, mais ou menos raiz quadrada, então, de menos 16. Menos 16, sobre o número, por exemplo, 2, tá? Nós tínhamos um grande problema até um tempo atrás, quando você tinha, por exemplo, aquela raiz quadrada de valor negativo, né? Então, que em muitas raízes quadradas, que o aluno iria pensar ou iria fazer durante essa situação? Iria parar esse processo e falar assim, olha, nós não temos respostas para essa equação do segundo grau para o conjunto dos reais. Não tem problema. Tá? Nesse caso nós podemos continuar, porque eu aprendi em aulas anteriores que nós podemos calcular raiz quadrada de valor negativo. Isso para um conjunto novo dos números, né? O conjunto dos números complexos. Então, para quem esqueceu, tá? Nós podemos então utilizar isso aqui, ó, na questão, por exemplo, de números complexos. Na questão dos complexos, nós podemos então, nós vimos que, por exemplo, o que acontece? Símbolo C, né?
que o i elevado ao quadrado é equivalente ao valor de menos 1. Então, a partir de agora, em polinômios, quando você for resolver, né, uma equação e surgir uma situação de, tem uma raiz negativa, continua, não tem problema nenhum, tá? Nós podemos encontrar e nós vamos encontrar a resposta aqui, tá? Então, aqui, ó, o x, ele vai ser equivalente a quanto aqui, ó? A 2 mais ou menos. Então, o menos 16, você coloca assim, ó, fica 16 multiplicado pelo valor de menos 1 sobre o número 2, né? Então, novamente, o x aqui, ó, ele vai ser equivalente a 2 mais ou menos raiz quadrada de quem? No lugar do menos 1, você coloca i ao quadrado. Então, fica assim, ó, 16 multiplicado por i elevado ao quadrado sobre o número 2, tá? Deixa eu continuar aqui do lado. Então, nós temos, por exemplo, que o x ele vai ser equivalente ao valor, então, de 2 mais ou menos raiz quadrada, pessoal, de 16 ao quadrado, raiz de 16 é 4. Raiz de i elevado ao quadrado é o valor do i. Sobre o número 2, tá? Sobre o valor de 2. Então, a primeira resposta, que eu vou chamar então de x', quando você resolve por esse método, então x' vai ser equivalente ao valor então de 2 mais 4i sobre o valor de 2, que, claro, você pode simplificar toda essa fração por 2 em cima, 2 embaixo, né? E tendo, por exemplo, isso aqui, ó, a primeira resposta aqui, que é o x', ó, x' equivalente ao valor, então, de 1 mais o 2i, tá? Aqui que o Lawrence fez, simplificou. Pegou a fração, dividiu em cima e embaixo pelo valor, então, de 2, tá? Bom, e o x duas linhas, que é a segunda solução aqui, ó, x duas linhas, você vai ter então a subtração, né? Então, por exemplo, ó, 2 menos o 4i sobre, por exemplo, o valor de 2, que novamente, dando aquela simplificada, deixando bonitinho aqui, então o x duas linhas, ele vai ser equivalente ao valor então de 1 menos o valor de 2i. Dividir em cima e embaixo por 2, tá? Então, gente, numa equação do segundo grau, enfim, numa equação algébrica, se caso aparecer algo com relação à raiz quadrada de valor negativo, não tem problema nenhum, tá? Recorro agora a um conjunto novo, que é um conjunto formado pelos números complexos, e aí você consegue encontrar a solução, tá? Então, solução dessa nossa equação do segundo grau, como eu tinha te falado, o grau de uma equação, ela indica o número máximo de raízes, tá? Então, por exemplo, olha as duas raízes imaginárias, as duas raízes complexas. 1 mais 2i e 1 menos 2i, né? E notem, essas duas raízes, quando nós encontramos aqui, elas são raízes com números complexos conjugados. Você lembra disso? O que é o conjugado? Conjugado é quando você tem basicamente o mesmo número, a diferença é que lá no meio você troca o sinal, né? Isso é chamado então de número complexo conjugado, tá? Então daí o que acontece? Daí acontece que nós teremos aqui o seguinte teorema do conjugado, que é a nossa aula de hoje. Vamos começar agora, tá? O que fala então a questão de um conjugado, tá? Teorema do conjugado, de uma chamada então equação algébrica. Um resultado importante em uma equação algébrica envolvendo raízes complexas é o seguinte, tá? Se o número complexo a mais bi é raiz de uma equação algébrica, tá? Então o seu conjugado também é raiz da equação. Olhem para lá e olha aquele resultado ali, ó, lá no quadro para vocês. Então, por exemplo, se 1 mais 2i é raiz, você pode parar tudo que o conjugado também vai ser raiz, tá? Isso é uma consequência, pessoal, se você verificar todo esse processo de continha dessa fórmula de Bhaskara. Não é mais ou menos a raiz quadrada aqui, ó. Então você vai encontrar a resposta mais e a resposta menos, tá? Então, de uma forma geral, agora que você resolveu comigo, nós podemos agora então escrever de forma concreta, né? E generalizar essa situação. Então, sempre que, por exemplo, tá, gente, falando agora em raízes do tipo complexas, raízes imaginárias, que virou agora um teorema, né? É um teorema bacana, que a gente agora pode generalizar para quê? Para você fazer a conta mais rápida, tá? Então, observe o seguinte. Então, se pensando agora aqui, ó, se, por exemplo, o A mais o valor de BI, isso aqui é uma estrutura algébrica de um número complexo, é raiz. Então, com certeza absoluta, ó, se A mais BI é raiz,
nós podemos então concluir, tá, gente? Com certeza um teorema isso aqui. Então, aqui ó, vou botar aqui um então. Então, por exemplo, o que acontece? Acontece que por consequência disso, o A menos o BI. Isso aqui é chamado de conjugado, lembra? Trocar o sinal do meio. O A mais B. Então, se A mais B é raiz, então A menos BI também é raiz. Tá? Também vai ser raiz. Esse teorema é super importante, tá? Porque evita de você fazer muitos cálculos, tá? Então, se você encontra uma raiz complexa, o conjugado já vem de graça para você encontrar a raiz complexa. Quer imaginar aqui, ó? Olha só. Qual é o menor grau de uma equação algébrica de coeficientes reais que admite raízes 1, 2i e, por exemplo, 1 mais o i? Então a pergunta é o seguinte, tá? Então imagina, por exemplo, uma determinada equaçãozinha, tá? Que ele falou assim, olha, até o momento eu tenho as seguintes raízes, tá? Então as seguintes raízes. A primeira raiz é o número 1. A segunda raiz é a raiz, por exemplo, 2i. E uma terceira raiz, por exemplo, é o valor então de 1 mais o i, tá? Pergunta da questão, vamos de novo. Então a pergunta foi essa aqui, ó. Qual é o menor grau de uma equação algébrica de coeficientes reais que admite como raízes 1, 2i e 1 mais o valor de i? Qual é o grau dessa equação? Qual que é o menor grau que você pode ter? Primeiro, notem que nós temos aqui, pessoal, duas raízes complexas, tá? Então, por esse teorema aqui, ó, eu posso concluir o seguinte. O número 1 é um número real, então não posso dizer nada sobre o número 1, então o número 1 é raiz, beleza. Se, por exemplo, o 2i é raiz, então 2i é raiz e o menos 2i também é raiz, tá? Ó, o conjugado. Conjugado de 2i menos 2i. Se, por exemplo, 1 mais o i é raiz, quem que é o conjugado de 1 mais i? O 1 menos o valor do i, tá? Então nós temos no momento 1, 2, 3, 4, 5 raízes. Então quer dizer que esse polinômio, no mínimo, como são 5 raízes, ele vai ser, por exemplo, de quinto grau no mínimo, tá? No mínimo. Então vejam que a relação de raízes e o grau de um polinômio, eles estão diretamente, né, interligados e relacionados, tá ok? Então eis uma questãozinha aí para você fazer a questão da aplicação do teorema do conjugado. Se eu tenho algumas raízes como respostas, raízes complexas, não esqueçam, conjugado, sempre virão juntos, de tal forma que você consiga encontrar, digamos que mais raízes de forma meio que, né, intuitiva, matematicamente falando assim. Entendido, gente? Tudo bem? Beleza? Então tá certo. Conversamos na próxima aula. Grande abraço e até lá.